Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Poder Judiciário do país, é o guardião da Constituição da República. O tribunal é competente para julgar processos que têm um impacto direto para milhares de pessoas. Casos do dia a dia, ações que têm repercussão na área política, econômica e até científica. Uma corte que, baseada na Constituição, zela sempre pela saúde e pelo bem-estar do cidadão brasileiro. Uma sentença que renovou a esperança de milhares de brasileiros que sofrem com alguma doença degenerativa, como Alzheimer e Parkinson. Uma decisão que dá aos pesquisadores brasileiros de, no futuro, melhorar a qualidade de vida de pessoas paraplégicas, tetraplégicas, gente que sofre com alguma lesão permanente medular. Uma decisão que dividiu até a comunidade científica e gerou inúmeros protestos da igreja. Depois de muita polêmica e muitos debates sobre o assunto, por maioria de votos, em maio de 2008, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as células-tronco embrionárias podem ser usadas em pesquisas científicas, porque esses estudos não violam o direito à vida. O julgamento, que pela primeira vez teve uma audiência pública sobre o tema, foi marcado por cenas emocionantes, votos poéticos, defesas contundentes que você acompanha agora no programa Grandes Julgamentos do STF. O caso chegou ao Supremo em maio de 2005, logo depois da aprovação pelo Congresso Nacional da Lei de Biossegurança, que permitiu a utilização em pesquisas de células-tronco embrionárias fertilizadas in vitro e não utilizadas. A ação foi proposta pelo então Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles. O ex-procurador defende que o embrião pode ser considerado uma vida humana e que os estudos com as células embrionárias violam o artigo 5º da Constituição Federal, que garante o direito à vida. Eu defendo a vida humana, e a vida humana começa com a fecundação. A Lei de Biossegurança impõe restrições para o uso das células embrionárias. A regulamentação prevê que os embriões usados estejam congelados há 3 anos ou mais e veta a comercialização do material biológico. Também exige a autorização do casal. As medidas não convenceram a todos e, apesar das ressalvas, a liberação dos estudos dividiu a comunidade científica. Por mais que seja um embrião, né, de 5 dias, que está congelado há alguns anos, né, quer dizer, a realidade é que se eu colocar esse embrião no útero, vai nascer uma criança. Né? Então, de fato, ali já existe uma criança naquele estágio do seu desenvolvimento, que é um estágio ainda muito inicial, mas que todos nós um dia fomos assim, né? É assim que o ser humano vem ao mundo. E também, do ponto de vista técnico, né, os 2 grandes problemas que a célula embrionária traz é, em primeiro lugar, a insegurança com relação ao seu desenvolvimento. Quer dizer, o fato delas poderem se transformar em várias células diferentes, né, faz com que seja extremamente difícil para um cientista orientar com segurança que essa célula vai se transformar num determinado tipo de célula sem nenhuma contaminação de outro tipo. Né? Então, por exemplo, se eu coloco uma célula na coluna vertebral de alguém, eu quero que ela vire um neurônio, né? E ela não pode virar um dente. Existe um certo descontrole nesse crescimento. Né? Porque se você pensar, nós temos que controlar mais de 30 mil genes. As células-tronco embrionárias são as únicas células que têm o potencial de formar todos os tecidos do corpo. Nós temos 216 tecidos no corpo. Nós temos também células-tronco adultas, que você encontra no cordão umbilical, na medula óssea, na polpa do dente, na gordura. Mas as células-tronco adultas, elas não têm o mesmo potencial que as células-tronco embrionárias. Elas conseguem fazer alguns tecidos
mas não todos. Temos que lembrar o que são esses embriões. São de casais que não conseguiram se reproduzir naturalmente e que foram fazer fertilização assistida para tentar engravidar. A grande maioria dos embriões que estão congelados são embriões que não são viáveis. Por quê? Porque como o casal vai lá porque quer ter filhos, obviamente os melhores embriões são implantados. Os que sobram são aqueles que já não estão com a cara muito boa. São embriões onde o casal disse, olha, a gente não vai mais implantar em outro, a gente não quer mais, né? E destinaram para pesquisa. Então, se não fosse para pesquisa, nós que dá para o lixo. Como o julgamento envolveu questões científicas da genética, com temas tão técnicos para o colegiado de juízes da Suprema Corte, o relator do processo, ministro Carlos Aires Brito, deu a ideia de fazer uma audiência pública com especialistas na área. Foram convidadas 22 pessoas contra e a favor da utilização de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas. Nós temos um ser humano que está iniciando o seu desenvolvimento a partir da fecundação. A igreja defende que, a partir daí, o embrião ele deve ser respeitado integralmente, o seu direito de viver, e que ele não pode ser colocado simplesmente à disposição da pesquisa científica, ainda que dessa pesquisa possam advir resultados positivos e eventualmente importantes. Porém, pelo fato de o embrião humano já ser um ser humano, ele é indisponível, ele deve ser integralmente respeitado do ponto de vista da sua vida. Antes de cumprirem uma promessa terapêutica, as células-tronco embrionárias já estão nos ensinando muito sobre a biologia básica do ser humano. Esses conhecimentos básicos, por sua vez, um dia podem ser traduzidos em novas terapias. Estudando essa formidável capacidade de diferenciação das células embrionárias, quem sabe um dia a gente possa descobrir os mecanismos por trás disso e ensinar uma célula-tronco adulta a se comportar da mesma forma. Existem vários grupos de pesquisa investindo nesse sentido. O debate promovido pelo Supremo também reuniu ONGs, portadores de várias doenças degenerativas e representantes da sociedade civil. A doença que eu tenho é uma das doenças que está sendo estudada com pesquisas com células-tronco embrionárias, e eu acredito que qualquer possibilidade é uma possibilidade, né? Várias dessas doenças, até pouco tempo atrás, não tinha nenhuma expectativa de tratamento, nenhuma expectativa terapêutica, e só de hoje ter uma expectativa, né? Isso já é grande coisa. E que também a gente tenha consciência de quantos pais, mães, trabalhadores carregando nas costas a batalha da vida, o peso da criação da família, quantas pessoas dessas que eventualmente tenham sido inutilizados por um acidente possam voltar à ativa, a trazer luz, comida para o prato dos seus filhos e uma melhor perspectiva para a estrutura da nossa sociedade como um todo, e não esses rancos retroativos de conservadorismo religioso, entre aspas. Existe muita contradição entre religião e ciência, porque a religião manda você ter fé, manda você acreditar. E na ciência a gente faz exatamente o contrário. A gente não pode acreditar em nada que a gente não possa comprovar, né? Que não possa ser replicado, que não possa ser repetido. Então existe uma contradição aí. Mas tem muito cientista que é religioso e que consegue, de alguma maneira, lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Eu mesmo tinha pessoas no meu grupo que diziam, não, eu vou à igreja e rezo para minhas células embrionárias crescerem no laboratório. Então, eu acho que a religião também, você, desde de cada religião, acho que é uma coisa muito íntima, as pessoas às vezes aceitam algumas coisas e outras não, né? Eu acho que cada um pega da religião aquilo que ela acha que é mais importante para ela, né? A audiência pública realizada no dia 20 de abril de 2007 foi a primeira promovida pelo Supremo Tribunal Federal. Uma iniciativa copiada em outros julgamentos de temas tão técnicos. Uma oportunidade para os ministros do STF conhecerem detalhes sobre um assunto tão polêmico que iriam ter que decidir. O ato de julgar é, antes de mais nada, um grande exercício de humildade. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal se reúne para ouvir, acrescentar conhecimentos e aprofundar esses conhecimentos para que possa
conhecendo as limitações que são próprias do ser humano, tentar encontrar a melhor solução neste como nos outros casos. Esse tema, células tronco embrionárias, ele se ramifica por diversas áreas do saber científico. Seu devido equacionamento, ele reclama um enfoque multidisciplinar científico. E nós do Judiciário queremos saber disso, abrindo espaço, para a sociedade civil se manifestar. O nosso objetivo é esse, é colher dados de quem entende cientificamente do tema, para que a nossa decisão, que será jurisdicional, será judicial, se baseie em dados efetivamente científicos. Depois da a expectativa para o julgamento, foram muitas manifestações dentro e fora do tribunal. Flores e balões brancos enfeitaram o céu de Brasília. Cadeirantes e pessoas com doenças degenerativas e outras deficiências esperavam uma decisão favorável à liberação das pesquisas. Do outro lado, quem defendia a inconstitucionalidade da Lei de Biossegurança, com faixas e folhetos, tentavam convencer os que acompanhavam a sessão sobre os argumentos contrários. Eu acho que não houve aí a defesa de um princípio religioso, mas de princípios éticos. E a Igreja sempre foi uma grande defensora de princípios éticos. A Igreja, quando houve tortura nesse país, quem foi que esteve à frente? Dizer, eram as religiões, foram um cardeal, um pastor e um rabino que se reuniram para exatamente denunciar a tortura que vinha acontecendo, com a força moral que essas pessoas têm. Então, eu penso que é algo similar, quer dizer, a Igreja defende a dignidade da pessoa humana, e da pessoa humana desde a concepção, porque nós somos humanos desde a concepção. Eu perguntei lá na audiência pública, até hoje ninguém me respondeu, quer dizer, se não é humano, a que espécie pertence? Eu não sou protozoário, nunca fui protozoário, já fui unicelular, já fui uma célula só, mas aquela célula já era menise, Naquela célula já estava definido que eu ia ter o nariz da minha mãe e os olhos do meu pai. Como todo grande julgamento, muita expectativa e movimentação dentro e fora do plenário. Um esquema especial foi montado aqui no Supremo, policiamento reforçado, jornalistas de toda parte do país. Como toda sessão histórica, atraiu a atenção de toda a comunidade jurídica e membros da sociedade civil. Pessoas com deficiências de todo o país fizeram questão de acompanhar o julgamento aqui em Brasília. Durante as 3 sessões em que o plenário do STF discutiu a Lei de Biossegurança, foi preciso mobilização especial de funcionários da Corte. Era visível o esforço dos que vieram de longe para acompanhar o julgamento. A fila para a entrada no STF começou a se formar horas antes do início da sessão. Advogados, estudantes de direito, médicos, padres. Todos disputavam um lugar nas cadeiras do plenário, que estava lotado. Na plateia, os ouvintes prestavam muita atenção em cada voto, cada argumento, palavras que poderiam mudar os rumos da vida deles. A Constituição, no artigo 1º, inciso 3º, fala sim de dignidade da pessoa humana. Mas ela já se autoexplica. Dignidade da pessoa. Ou seja, um ser dotado de personalidade, porque pessoa detém personalidade. A personalidade é um atributo da pessoa humana. E quando a Constituição, no artigo 5º, fala de direitos e garantias fundamentais, inclusive a vida, ela diz que assegura tais direitos aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Ora, toda evidência, um embrião não é um brasileiro, ele não tem nacionalidade. E enquanto permanecer ali in vitro, fora do útero materno, sem possibilidade de nidação, ele jamais vai ganhar uma nacionalidade. Também não é um estrangeiro. Essa categoria de brasileiro e de estrangeiro, como condição para gozo dos direitos e garantias fundamentais, essa condição, para o embrião é um indiferente jurídico. O embrião jamais vai alcançar o status de brasileiro ou de estrangeiro.